Então a gente realmente teve o grande prazer da gente orar um tempo juntos, e foi muito bom lá em Londres. Há muito tempo atrás, eu estava me lembrando que completaram 20 anos, na verdade, que a gente morou lá. Então, por mais que a gente tenha essa cara de menino, tanto eu quanto ele, já faz muito tempo. Alguns de vocês não eram nem nascidos quando a gente estava lá, e alguns já estavam também bem encaminhados na vida. Mas é um prazer muito grande a gente estar aqui, é um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. Para a gente é uma bênção a gente ver o que é a família de Cristo, né? A gente viu, por exemplo, o texto de hoje, esse devocional, que é de um texto que eu acho super precioso, esse texto de Hebreus, falando da importância da gente se reunir como igreja. E o que é a igreja, né? Ontem nós tivemos o encerramento parcial. Na verdade a gente faz um encerramento parcial, mas depois a gente ainda tem duas atividades diferentes lá, dessa escola de missões que a gente faz. Então, como o André disse, eu faço parte da missão Steiger, e é uma missão que lida com o que a gente chama de cultura jovem global. A gente vê que o que existe é um gap muito grande, principalmente quando a galera chega aí na sua adolescência e ingressa no cursinho, faculdade, e aí muitos deles acabam perdendo a fé. E o que a gente tem visto é que a gente precisa, assim como Cristo fez. Era interessante como Jesus, ele caminhava entre as pessoas. Era interessante que Jesus, ele veio, mas ele não ficava dentro da sinagoga falando simplesmente para os atendentes da sinagoga, mas ele ia nas ruas, ele caminhava, ele andava junto com pessoas. E o que a gente procura fazer como missão é isso, a gente procura ir até as pessoas. A gente tem visto que tem um grande número de pessoas que têm se distanciado das igrejas. E eu tenho pensado muito nisso. Por que as pessoas se distanciam das igrejas? Porque se, com uma frase das que a gente acabou de colocar agora, que diz: teu amor, esperança sem fim. Se o povo de Cristo, ele é tão grande assim, e ele nos dá uma esperança sem fim, por que ainda muitos que, às vezes, como quando criança, quando adolescente, estão na igreja, de repente chega um momento da vida onde essas pessoas deixam a fé? E por que a gente, às vezes, que nós, igreja, a gente não vai muitas vezes para fora, e a gente não vai ao encontro dessas pessoas? Se a gente acabou de cantar que a gente quer se derramar, Senhor, te preciso, Senhor, eu quero me derramar, Senhor, você que faz tudo e quem é tudo. E hoje pela manhã, eu acordei, e aí eu estava por ali, aí daqui a pouco veio minha filha, e ela falou, veio conversar e tal, e de repente ela falou assim para mim, veio do nada, falou assim para mim, ela falou: obrigado por todas as coisas que você me ensina, obrigado por cuidar de mim. O que você faz totalmente do nada assim? Obrigado, você me ensina, obrigado por cuidar de mim. E para mim isso tem muito a ver com um texto que eu estava orando, em oração, Deus tem me falado para a gente compartilhar hoje. É o texto de João capítulo 6. E ele é um texto, por um lado, difícil. Não difícil necessariamente de entender todo o texto, apesar de ser extremamente rico e ter uma profundidade enorme. Mas ele me parece, às vezes, um pouco difícil da gente poder lidar com ele. E lidar com essa verdade do texto. E eu acho que ele é tão difícil que quando a gente vai, por exemplo, para o versículo, João capítulo 6, quando a gente vai lá para o versículo 60, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Olha só, você que já está mais familiarizado com a Bíblia e com esse capítulo, com o livro de João, todo o contexto do livro de João, a forma como João ele fala do que Jesus fez. Por exemplo, João é um livro muito interessante. Muitas
legal saber que vocês têm estudado Marcos, né, por esse 1 ano e meio, foi isso? Que delícia de vocês poderem, como igreja, estudar Marcos, né, por tanto tempo. É tão gostoso a gente poder parar. E João é um outro livro muito interessante, porque João, por exemplo, é um livro que relata muitos milagres, entre outras coisas. Ele fala de uma forma diferente dos outros 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Ele fala de uma maneira diferente, e uma das características, por exemplo, é a questão de como ele fala a respeito de Jesus. E essa questão dos milagres, ele relata muitos milagres. Então, só que nesse texto, a gente tem mais de um milagre acontecendo nesse trecho do capítulo 6 de João. Mas é interessante que mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de tanta coisa acontecendo ali, a multidão, né, alguns dos seus discípulos estavam dizendo: dura essa palavra, quem pode suportar? E aqui no caso, esses discípulos, eles não são os 12, tá? Eles são outros seguidores, outras pessoas que estavam lá acompanhando Jesus. Mas quem são essas pessoas? E isso é um ponto interessante da gente ver nessa passagem, porque essa passagem ela começa relatando já um milagre. Jesus vai para um determinado local, né, até aqui fala para outra margem do rio, ele atravessa, né, o mar da Galileia, e ele vai lá para esse outro local. E de repente, tem uma grande multidão, que a gente vai ver ali no começo, exatamente no versículo 2, que diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo. Que bonito que isso é, né? Isso é lindo, a gente poder ver pessoas seguindo Jesus. Hoje em dia, às vezes parece que é difícil a gente ver pessoas que realmente seguem Jesus, né? Mas essas pessoas, elas estavam seguindo Jesus, elas estavam indo atrás deles. Hoje, assim, na missão que a gente faz muito, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, semanalmente a gente vai para a rua e a gente conversa com pessoas. Às vezes a gente simplesmente vai ali para a Praça da Liberdade, a gente está ali próximo, a gente vai para a Praça da Liberdade e às vezes a gente simplesmente aborda pessoas e começa a conversar com essas pessoas a troco do nada, pessoas que estão lá na praça. Então é uma parada meio de louco, mas é o que a gente faz. Então a gente chega e tem pessoas que chegam de uma forma, pessoas que chegam de outra, mas a gente simplesmente vai ali e começa a conversar. E eu lembro, inclusive, numa dessas conversas que a gente sentou e de repente a gente começou a conversar com um carinha, de repente chegou mais gente e tal, e veio uma galera, e a gente se sentou ali com eles, e a gente começou a conversar, eles com garrafa de vinho, assim, isso um domingo à tarde, com garrafa de vinho, bebendo vinho e tal, eu conversando com esse rapaz era da Bahia, está aqui faz alguns meses, e ao final da conversa, mais ou menos, ele diz assim: puxa, muito bacana o que vocês estão fazendo aqui, viu? Muito legal. É isso que a gente precisa. A gente precisa de comunidade. A gente precisa estar junto assim, ó, conversando, a gente trocando ideia. E o cara não era cristão, mas ele sabia que isso era importante. Ele sabia que existe essa importância da gente poder ir e da gente poder até lá. E a gente vai conversar, a gente vai apresentar Jesus para as pessoas. Quando a gente vai para lá, a gente vai com esse intuito de conversar, de se importar, de amar e de poder falar que existem umas palavras de amor e de esperança sem fim. Quando a gente sente o toque dessas palavras, alguma coisa muda. E é interessante porque ele viu: puxa, que legal, eu queria que acontecesse mais disso, das pessoas pararem para conversar. E o tempo todo a gente estava falando sobre Cristo, a gente estava falando sobre essa mensagem, e falando sobre o significado da vida, e as pessoas estão sedentas. Essa multidão estava sedenta. Essa multidão que estava se dirigindo para lá, que estava seguindo Jesus, eles estavam sedentos. E é muito interessante como a história é relatada depois. Porque aí diz assim: então eles continuavam a segui-lo, e a parte final, quando li do versículo, diz o seguinte: porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. E aí talvez a gente comece a falar: puxa, por quê? Por que eles estão seguindo Jesus? E aí talvez seja inclusive o momento da gente se perguntar também. Eu creio que a gente deve ter talvez esse momento diário, a gente parar e pensar: por que eu sigo quem eu sigo? Por que eu sigo Jesus? Então eles falam assim, né? O texto diz que porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes.
Então talvez a gente comece a ver qual era a verdadeira intenção dessa multidão admirada de Jesus. Essa multidão que admirava Jesus, que falou: puxa, eu quero seguir Jesus. E aí de repente vem a pergunta: mas por que você quer seguir Jesus? Puxa, porque eu vi os sinais que ele fez, eu vi as curas que ele realizou, então eu quero seguir a ele. E aí o texto continua dizendo o seguinte: então Jesus sobe ao monte, e aí ele senta com seus discípulos. Eu até disse que ali era a época da festa judaica, né? Da Páscoa. E aí quando Jesus de repente ele levanta os olhos, aí é que ele vai ver essa grande multidão. Então é muito provável que Jesus não estava esperando essa grande multidão. Mas é interessante que diz essa grande multidão que vinha na direção dele. E aí o que ele faz? Então Jesus ele estava ali no momento recluso com os discípulos, mas pessoas que viram o que acontecia quando Jesus passava, as pessoas vieram atrás dele, ou o que elas podiam ter dele, talvez. É isso que a gente vai ver de repente no texto. Mas Jesus, ainda assim, ainda que ele estava recluso com os discípulos, quando ele vê a multidão, o que ele fala para o pessoal? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, esse é o versículo 5, que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Então olha só a preocupação de Jesus. Jesus já estava pensando: como eu posso servir essa multidão? E será que Jesus não sabia qual era o motivo pelos quais ele tinha esses admiradores? Mas ainda assim ele pergunta: como é que a gente vai fazer para comprar pão? Ele pergunta para Filipe. E é engraçado porque esse relato ele consta nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Aqui em João é especificado inclusive essas 2 pessoas que Jesus interage aqui, esses 2 discípulos. Um deles é Filipe e o outro é André. Então e ainda diz assim: então Jesus pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente e iria fazer. Jesus já sabia o que queria fazer. Jesus sabia a intenção da multidão. Jesus sabia a resposta de Filipe, mas ainda assim ele pergunta, e ele já sabia o que ele ia realizar. Mas ele pergunta, e Filipe fala assim: olha Jesus, é o seguinte, nem que se a gente tiver 200 denários aqui, a gente consegue prover alimento para essa multidão toda. E se a gente for ver depois quantas pessoas tinham aqui, na verdade o relato diz que eram 5.000 homens. Então lembra que a gente deve pegar esse relato e comparar com os outros evangelhos para a gente ir tendo mais e mais informações. Então eles contavam, infelizmente, a sociedade judaica da época era extremamente machista, e eles contavam apenas os homens. Eram 5.000 homens, literalmente homens, fora mulheres e crianças. Então o pessoal estima que talvez deveria ter ali entre 10 e 15 mil pessoas. Espera aí, como é que alguém pergunta, alguém que não tem, e fala: o que a gente vai fazer aqui? Pergunta para o discípulo. Ele já sabia o que ia fazer, mas ia pô-lo à prova. E aí Filipe diz: nem com 200 denários a gente consegue fazer uma coisa. O denário era o pagamento o pagamento de um dia de trabalho que esse trabalhador recebia. Isso quer dizer, equivale a 200 dias de trabalho de um trabalhador. E ele diz: nem com isso a gente consegue, não tem como, né? Quase um ano de trabalho de uma pessoa, não tem como a gente pagar comida para essa galera toda. Então, Jesus, desculpa, mas o que você está me perguntando está fazendo muito sentido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mas aí o relato continua dizendo o seguinte: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E é bem interessante da gente ver, porque a princípio Jesus tinha se dirigido a quem? A quem foi a primeira pergunta de Jesus? A Filipe. Mas aí quem que entra na história? André. Olha só a diferença que existe entre um e outro. Então
a gente está lá, Felipe diz, olha, desculpa Jesus, não tem jeito, I'm so sorry, volta amanhã. Aí André toma a palavra e ele fala, olha só, Jesus, é o seguinte, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esse é o versículo 9. Mas o que é isto para tanta gente? Mas olha só, a diferença de postura entre os 12. E o como somos nós. Então Jesus dirige a Felipe, faz uma pergunta a Felipe. De repente André toma a palavra e ele já apresenta um rapaz. Isso quer dizer, ele já estava procurando. Ele falou, não, peraí, é Jesus que está perguntando, vamos ver o que a gente tem aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Olha, Jesus, eu achei esse rapaz aqui, ele tem 5 pães, ele tem 2 peixinhos, mas ainda assim eu não consigo entender, Jesus, mas de qualquer forma, está aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu quero me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eu estou Deus. Eu tenho Jesus. Talvez eu não tenha quase nada. Talvez a única coisa que eu tenha foram os cacos que sobraram de uma vida destruída. Talvez o que eu tenha seja uma vida religiosa, que ainda assim eu posso falar, puxa, é isso que eu tenho. Talvez o que eu tenha seja uma vida de admirador, seja aquele que sempre foi atrás de Jesus, mas não sabia exatamente por que estava atrás de Jesus. E de repente um dia eu paro, eu descubro que eu estou atrás pelo que Ele tem para me oferecer, e não por quem Ele é. Mas André se coloca nessa posição. Olha, está aqui, é isso que a gente tem. Só que o que é isso para tanta gente? Talvez a gente não saiba o que fazer na nossa vida hoje, mas o que a gente precisa saber é que Ele é o dono de tudo. A parte do milagre é dele. Parte do milagre é dele. As palavras de amor e esperança sem fim são dele, mesmo quando elas parecem duras. Porque o que continua acontecendo aqui, então Jesus vai e faz a multiplicação dos pães e peixes e alimenta uma multidão estimada entre 10 e 15 mil pessoas. Por causa uma ajuda, ele não precisava, ele não tinha necessidade nenhuma, ele já sabia o que ele ia fazer e o que ele podia fazer, mas com a ajuda dos discípulos, e principalmente aqui no caso, essa proatividade de André, de entregar, de falar, de procurar, de vasculhar, e falar, olha, aqui, eu quero me derramar. E o teólogo americano Grant Osborne, ele diz o seguinte, que o seu propósito era envolver seus discípulos neste milagre e fazê-los reagir. Jesus, ele quer fazer milagres. Jesus, ele continua fazendo milagres. Senão, na verdade, a gente nem faria tanto sentido a gente ter um livro como João que relata tantos e tantos milagres. Mas talvez seja importante e interessante a gente notar qual é o maior milagre de todos. E aí a gente fica pensando, talvez o maior milagre seja esse, seja alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, de alguém desconhecido, desse rapazinho que ainda assim topou entrar nessa. Que André chegou, trocou uma ideia, é o seguinte, cara, eu preciso falar ali para Jesus. Meu, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes, cara. Não, mas fica tranquilo, eu vou oferecer isso para o mestre. E de repente ele fala, tudo bem, tudo que eu tenho está aqui, oferece para o mestre. E aí a gente começa a ver o que realmente acontece e qual é o real milagre. A história continua acontecendo. E no decorrer da história, o que a gente vê é o seguinte: primeiro, sobram 12 cestos
aí a gente começa a ver algumas coisas que estão ali no texto, que novamente é um texto extremamente rico. Sobram 12 cestos, e na cultura judaica era muito comum eles não deixarem sobrar. Então o que sobrava, eles recolhiam para utilizar. Eles não desperdiçavam. Alguns teólogos vão dizer que esses 12 cestos, que é um número extremamente significativo, ele vai se referir às 12 tribos de Israel. E aqui, para quem não está tão familiarizado, Jesus estava num contexto onde o pessoal era israelita ali. Boa parte deles judeus, e Jesus estava por ali. Então, para eles, a questão das 12 tribos era algo muito significativo. E alguns teólogos dizem que esses 12 cestos, eles se referem a essas tribos e acabam dando a seguinte mensagem: Jesus agora é o provedor de todos. Jesus é o provedor desse povo. Então, um povo que ainda não aceitava Jesus como Deus, eles criam em Deus, mas Jesus não se associava com o que eles imaginavam de Messias, e de repente tem essa sobra que parece muito significativa. Mas aí o texto continua, ele continua caminhando ali e tal, e uma das coisas que a gente vê logo depois que acontece é que acabou ali, o pessoal se dispersou, e aí chega no dia seguinte, os discípulos vão para o outro lado, eles cruzam o mar novamente, e aí Jesus vai atrás, que é inclusive onde acontece um outro milagre, que Jesus anda pelas águas, e é interessante você notar a distância que Jesus anda pelas águas. Depois eu vou deixar isso para você mesmo ler, você procurar, porque geralmente a gente acha que foram 3 passinhos, mas se você for ver lá no texto, ele está falando exatamente a distância aproximada que Jesus caminhou para encontrar as pessoas no barco, que também é muito interessante da gente observar. E aí o texto continua, e quando chega ali ao redor do versículo 25, diz o seguinte: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Então olha só o que acontece. Eles atravessam, Jesus atravessa, e de repente o pessoal chega lá, o pessoal vai atrás e fala: ele nos alimentou, ele nos deu o que é básico, mais essencial para a sobrevivência humana: alimento. Foi isso que ele nos deu. Vamos segui-lo, vamos atrás dele. E o povo vai atrás dele, o povo vai atrás de Jesus, atravessa o mar e chega essa galera lá atrás de Jesus, seguidores, pessoas que estão seguindo a Cristo. E aí eles perguntam: olha, mestre, quando você chegou aqui? Olha só a resposta de Jesus. A gente está no versículo de 25 a 28. Olha só o que Jesus responde. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E boa parte dos teólogos também concordam que quando falam sinais milagrosos, ele está se referindo ao que esses sinais apontam, ao que os sinais significam. Porque na verdade eles estavam indo lá por causa da multiplicação, Eles foram alimentados, comeram, estavam indo lá para ter mais. Jesus fala claramente, isso quer dizer que Jesus sabia a intenção do coração de cada um deles. Qual é a intenção do seu coração hoje? Qual é a intenção do meu coração hoje? O coração eu penso como uma casa, e o coração, na verdade, a gente tem que ligar também, biblicamente falando, ele também está sempre ligado às nossas intenções, à nossa razão também, E ele parece também aquela coisa da casa, onde está a casa, onde habita aquilo que é mais interior nosso, que é próprio nosso, O Daniel vai me dar uma ajuda agora. Eu queria colocar esse vídeo rapidamente, é só um pedacinho, para ver se alguém se familiariza com essa personagem e se isso causou alguma coisa na vida de vocês nos últimos tempos. He looks excited. I'm so excited because I love Miss
for some reason I have so much stuff. We feel stressed at home because of the clutter. It's overwhelming. Hello, I'm Maria Kondo. 私のミッションは片付けによって世界をときめかせていくことです。We're excited that you're coming to help us. It's exciting. Okay, let's go. This girl's no joke. Most of this is just random stuff. This is mortifying. All this stuff is crazy. We have too much stuff. It's official. Hold each item and choose item that spark joyful. Spark joy. It's not as easy as I thought it was gonna be to let go of some of this stuff. Quem já assistiu essa série? Nós temos alguns aqui, alguns devotos de Marie Kondo. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é o seguinte, eu até disse que lá em casa é o seguinte, por 15 anos eu conversando com minha esposa sobre algumas coisas, o que eu tentei em 15 anos, a Marie Kondo ela conseguiu em um episódio. E de repente, eu sei que assim, lá em casa passou um furacão, que eu falei pra Dalila, o que você conseguiu fazer pra nossa casa? E como que eu não consigo fazer desse jeito? Porque, eu falei, olha só. E essa, basicamente o que ela faz, ela é uma organizadora de ambientes, de casas, né? Então ela vai lá na casa das pessoas e ajuda as pessoas a dar um toque. E eu até falei para a Dalila, você precisa agora dar aula para Marie Kondo, porque o que foi feito lá em casa, olha, eu nunca vi. Parece uma outra casa. E o que a gente vê, o que ela faz basicamente isso, ela chega numa casa e ela fala, olha gente, é o seguinte, eu amo bagunça, porque eu amo organizar essa bagunça, a gente poder colocar essa bagunça em ordem. E aí ela vai lá e ajuda as pessoas, ela orienta algumas coisas, você pode fazer isso aqui que vai ajudar, você pode dobrar dessa forma e tal, a gente vai organizar as coisas de tal forma, então vamos lá, e aí vamos organizar. Aí ela então orienta e vai embora e deixa a pessoa fazendo, né? E a pessoa vai lá e faz a sua organização. Aí depois ela volta mais algumas vezes, às vezes umas 4 visitas ela faz ao longo de um mês ou algo assim, para ver o quanto a pessoa caminhou, né? O quanto as coisas aconteceram ali. E de repente, a gente vê no final como as casas estão mais organizadas, como uma coisa está mais bem feita. Mas a minha pergunta é sempre assim, tá, e por quanto tempo ela vai continuar organizada? Pensei que fosse para falar uma coisa. Um outro devoto de Marie Kondo. Então assim, por quanto tempo essa casa fica organizada? E eu penso que é a mesma coisa a respeito de Jesus. Jesus ele vem para organizar a nossa casa. Então Jesus, quando ele fala certas coisas, é porque ele quer organizar a nossa casa. Mesmo que sejam palavras difíceis. Mas ainda assim ele quer falar, puxa, eu quero organizar essa casa. Eu quero que essa casa, ela esteja em harmonia. Que ela espelhe amor e esperança. Essas palavras de amor e esperança. Mas aí, parece que ele vem e a gente vai lá, Jesus, relax, vamos nessa, Jesus. Pô, não, estou empolgado, olha só, Jesus. Vou dobrar as paradas aqui, vou arrumar. Olha só meu quarto, vem cá ver, Jesus. Pô, ficou style, não ficou? Vem cá, segue, olha, dá uma olhada na sala. Não, o lavabo, o banheirinho, olha, ficou brilhando. Vem cá, Jesus, vem cá ver como tá. Só que a diferença Jesus ele é diferente da Marie Kondo. A Marie Kondo, o que ela faz é o seguinte, depois de um tempo, ela deixa a casa. Ela não volta mais. Ela não tem mais o que fazer lá. Teoricamente, a missão dela está acabada. E ela não tem mais relacionamento com aquela família. E ela não sabe o que está acontecendo naquela casa. Jesus, por sua vez, ele quer algo que nós mostramos aqui hoje através do batismo. Ele quer compromisso. Jesus, mais do que tudo, ele não quer admiradores. Porque os admiradores, eles vão atrás das necessidades básicas. E a necessidade mais básica e essencial da vida, eles não enxergam. Por isso que ele fala, vocês não estão aqui por causa dos sinais, por causa dos milagres, mas vocês estão aqui por causa da necessidade básica de vocês. Mas quando Jesus vem na casa, ele quer se relacionar. Ele quer que a gente tenha um compromisso com ele, que é de devoção. Que irmão Jair, é isso? O irmão Jair,
vou te falar aqui, durante o batismo, eu prestei bastante atenção, não sei se vocês ouviram bem o que ele falou. Você fala que você diz que você tem fé, você confessa a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a pergunta é: Ele é o nosso único e suficiente Salvador? Ele é o nosso único e suficiente Salvador? Amém. Amém. Porque Jesus continua dizendo aqui, nesse texto, ele vai e diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aí, a pergunta deles: então o que nós podemos fazer, Jesus? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Esse é entre 27 e 28 ali. O que precisamos fazer para realizar as obras? E parece que a gente continua se fazendo essa pergunta: Jesus, o que eu posso fazer para te agradar? Jesus, o que eu posso fazer para eu ter alguma coisa, para eu ser salvo, para eu ter a salvação, para eu conseguir essa salvação? O que eu posso fazer? Mas o grande ponto aqui que eles não estavam entendendo desde o início é que quem estava fazendo era Jesus, não eram eles. Desde o início, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olhem para mim, não olhem para os pães, olhem para mim. Mais do que a comida natural, vocês precisam de mim. E Jesus vai mais ainda, ele vai mais fundo ainda, tanto que ele diz assim, Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. E é muito, a gente tem feito parte de uma banda aí durante os últimos 8 anos, lá ligada à missão, e a gente teve a oportunidade de estar em alguns locais. Um dos locais que a gente foi para o Líbano. A gente foi tocar lá em Beirute. E quando a gente vai tocar, é muito clara a explanação que a gente tem do Evangelho. Então, até o final do show, a pessoa não tem nem ideia do que a gente está falando, se a gente está falando que a gente vai falar de Cristo. Mas chega no final, a última palavra do show é Jesus. E depois que a gente fala de Jesus, a gente explica quem Jesus é. E uma das coisas que eu mais ouvi ao longo desses anos, e provavelmente a Dalila também, foram as pessoas falando assim: puxa, eu nunca pensei em Jesus desse jeito. Gente, é uma bênção a gente estar aqui. É uma bênção a gente se reunir como igreja. E é uma bênção a gente lembrar que nós somos o corpo de Cristo. E que o corpo de Cristo, ele está em movimento. E que o corpo de Cristo, ele vai e anuncia as obras de quem é o cabeça. É Cristo. E quando a gente pode falar isso, as pessoas podem ver quem Jesus realmente é. E não aquele Jesus que elas estão pintando. Muitas delas vêm aqui no Brasil, por exemplo, Jesus através de alguns televangelistas que infelizmente são mal intencionados. Ou outras pessoas veem Jesus através às vezes de pessoas da bancada evangélica que são mal intencionadas, mas que elas possam ver quem Jesus é. E Jesus é esse, como a gente cantou, ele traz palavras de amor, esperança sem fim, mas quando precisa, ele corrige, quando precisa, ele ensina. E aí talvez a gente possa dizer, como a Lisa, minha filha, me disse hoje: obrigado por todas as coisas que você me ensina, obrigado por cuidar. Senhor, castiga aquele que ele ama. Não é fácil castigar. Muito melhor quando está tudo bem, e a gente pode cantar de alegria. Mas como um profeta da desgraça hoje, eu queria dizer, a gente vai ter noites escuras nas nossas vidas. A gente vai ter a morte de um ente querido. Aconteceu lá na igreja, onde a gente faz parte ali, 2 falecimentos essa semana, de pais de pessoas de lá.
Ontem eu saí lá do encerramento da escola, fui para um velório com 2 falecimentos. A noite escura, ela vai chegar, infelizmente. Tem coisas na nossa vida que a gente não controla, e a certeza que a gente tem é que pessoas queridas vão morrer. E aí? Quem Jesus é? No momento que alguém querido morre, principalmente se é uma pessoa que morre de uma morte completamente inesperada. Quem Jesus é para você? Jesus continua sendo aquele que a gente está seguindo com uma multidão tão rapidamente, está muito atrás de você, Jesus, mas Jesus já chega e já fala: peraí, eu sei por que você está vindo atrás de mim. Por que você segue a Jesus? E em 2001, teve um acontecimento num seminário bíblico da Associação Menonita, onde um pastor chamado John Orros, um pastor romeno, e ele foi dizer para esse pessoal o que realmente estava acontecendo na Romênia dominada pelo comunismo. Então, ele disse durante a era comunista o que acontecia. E ele diz o seguinte: durante o comunismo, muitos de nós pregamos e as pessoas vinham ao final do culto dizendo: eu me decidi tornar cristão. Aí, nós dizemos a eles: é bom que você queira se tornar cristão, mas nós gostaríamos de dizer que há um preço a ser pago. E você não reconsidera essa decisão, porque várias coisas podem acontecer a você. Você pode perder muito. Um alto percentual dessas pessoas escolheram fazer a aula de catecismo de 3 meses. No final desse período, muitos participantes declaravam o seu desejo de serem batizados. Tipicamente, eu dizia: é muito bom que você queira se tornar um cristão, mas quando você der o seu testemunho, haverão informantes aqui que marcarão o seu nome. Amanhã, os problemas vão começar. Avalie o custo. O cristianismo não é fácil, não é barato. Você pode ser rebaixado da sua posição, do seu emprego. Você pode até perder o seu emprego. Você pode perder seus amigos. Você pode perder seus vizinhos. Você pode perder seus filhos. Você pode perder sua vida. Aí ele conclui dizendo assim, e conclui essa palestra dizendo assim: posso contar para vocês minha alegria? Quando olhávamos para os olhos deles, eles estavam em lágrimas e nos diziam: se eu perder tudo, a não ser meu relacionamento pessoal, meu Senhor Jesus Cristo, ainda será bom. Se eu perder tudo, a não ser o meu relacionamento pessoal com o meu Senhor Jesus Cristo, ainda será bom. Jesus, Ele deseja que nós sejamos dele. Ele não deseja admiradores. A gente encontra muitas pessoas por aí nas ruas que a gente conversa. Pessoas: não, Jesus foi um grande mestre, Jesus foi um grande professor. Verdade, mas e aí? Isso não é nem um centésimo do que Jesus foi. Porque o que Jesus diz é o seguinte: eu digo a verdade. No mesmo capítulo de João, versículo 53 a 57, ele diz o seguinte: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ele está declarando: gente, galera, muito bom que vocês vieram até aqui, mas eu sei a intenção do coração de vocês, e eu sei que a necessidade básica e essencial para a vida do ser humano, muito mais do que alimento, sou eu. Vocês precisam comer da minha carne e do meu sangue,
E obviamente, não no sentido de canibalismo, mas no sentido de fusão. Agora não é mais uma admiração. Não é mais alguém que assistiu ao Marie Kondo e fala: meu, eu admiro essa mulher, olha tudo o que ela faz. Mas é alguém que conhece, que segue os passos do Mestre. Custe o que custar. O que ele vai te custar? O que ele vai me custar? Talvez ele custe a gente trabalhar menos horas, para que a gente possa se dedicar um pouco mais à obra de alguma forma, seja com evangelismo, seja com ação social, seja ajudando a comunidade local, seja visitando pessoas, conversando pessoas, seja conversando e visitando nossos amigos que não conhecem quem traz as palavras de amor e esperança. Para algumas pessoas vai custar família, que de repente a sua família ela pode te sugar tanto. Não, eu tenho com a minha família, não, eu preciso estar lá com os meus pais, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso estar com todo mundo. O que é muito legal e louvável e bíblico, a questão do respeito. Mas existe uma família que ela é mais forte do que o sangue biológico. Ela é unida pelo sangue que foi derramado cruz de Cristo. Essa família, ela vai seguir para além desta vida. E essa família, ela abre braços para pessoas que ainda não conhecem como é bom ser parte dessa família. O que seguir a Cristo custa para você? Jesus continua dizendo: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele não deixa a gente no limbo, né? Ele não deixa a gente lá, meu, cara, Jesus só veio só para dar pedrada, porque depois disso a galera ainda fala assim: são duras as tuas palavras. E o que acontece quando eles dizem isso, lá no versículo, a partir do versículo 60, quando ele diz: Jesus, são duras as tuas palavras, o que eles continuam dizendo, na verdade, é o seguinte: olha só o que acontece. Eles ainda perguntam: quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, aí Jesus ainda fala assim: isso escandaliza vocês? Então, de Jesus, depois de todo esse discurso de Jesus, de falar: eu sou o pão, vocês não estão entendendo, porque eles inclusive vão comparar com Moisés. Puxa, Senhor, que sinal que você vai nos dar? Moisés mostrou lá, teve maná que caiu e alimentou pessoas. Olha só, Jesus, ele está se preocupado com a nossa vida, ele está preocupado com a nossa vida diária. E você? E aí Jesus fala: eu sou o que você precisa para a sua vida diária. Eu sou o seu alimento, eu sou a sua bebida. Eu sou o que te faz respirar, e eu sou quem te dá a vida eterna. Você precisa ser comigo, você precisa comer na minha carne e beber do meu sangue, você precisa ter comunhão comigo, porque quando eu vier na sua casa, eu não vou só dar um jeitinho e fazer uma paradinha só que fique legalzinho e depois eu vou embora. Estou indo para a sua casa para habitar ela, e para que você agora não viva mais a sua vida, mas que, como disse o apóstolo Paulo, nós vivamos Cristo. Nós vivamos Cristo. Que Ele viva em nós. Mas infelizmente o que acontece no versículo 66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. A gente possa ter a coragem desses cristãos romanos, debaixo de um regime que estava os perseguindo por causa da sua fé, mas que ainda assim eles conseguiram dizer: se eu perder tudo,
Eu sei o que é básico, essencial, como ar, como alimento, como água. É você, Jesus. Esse trecho termina de uma forma esperançosa, porque ele vira Jesus, que é esse das palavras de amor, de esperança, mas ele ainda vira para os seus discípulos. Depois que ele é abandonado por esses discípulos, ele vira para os apóstolos e ele diz assim: e vocês? Vocês não querem também me deixar? E talvez a pergunta seja essa hoje. Talvez a pergunta seja: e você? O convite de hoje é: você quer deixar Jesus? Talvez o convite seja esse hoje. Jesus olhe e fale: e você? Você também quer me deixar? Você pode me deixar. Você vai perder tudo. Porque sem mim não existe vida. Sou eu quem tenho as palavras de salvação, que foi aquilo que o apóstolo Pedro respondeu quando Jesus pergunta aos 12, versículo 67, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ele é o Santo de Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E se Ele realmente é o Senhor, isso nos coloca como escravos. Como escravos. Que é como boa parte das cartas do Novo Testamento iniciam. Apóstolo Pedro, escravo de Cristo. As nossas traduções, elas traduzem como servo, por algumas questões que tiveram, principalmente em épocas passadas, na questão de tradução. Mas a palavra, ela é escravo. Não sou mais eu quem vivo agora. Jesus, você tem as palavras de salvação. Jesus, você é o pão da vida. Jesus, você é tudo que eu preciso. Eu não quero perder mais nenhum momento. Eu quero que esse batismo meu hoje, ou eu quero que esse batismo, quando eu fiz isso, quando eu publicamente eu declarei a minha fé em Jesus, que eu sabia que tinha uma série de coisas ali que estavam em jogo, que a minha própria vida pode estar em jogo um dia, mas que ainda assim, aconteça o que acontecer, eu quero você, porque é você quem cuida de mim. Eu quero poder fazer como talvez essa menininha que eu amo tanto fez hoje, sentar no meu colo, dizer: sei que quando você fala as coisas para mim, você está cuidando de mim. Obrigada. Cuidado de Deus reflete o amor dele. Por isso, os nossos corações não se esfriem. Que a gente não se sinta desencorajado, porque não é mérito nosso. Não somos nós que fazemos as coisas para Deus, como se Ele precisasse de nós. Ele já fez tudo. A obra de salvação está completa. Por isso que quando Ele responde aqueles discípulos, Ele fala assim: a obra que Deus requer de vocês é esta: creiam naquele que Ele enviou. Creiam em Jesus. Que nós todos possamos crer em Jesus, que as nossas vidas vão altar de uma forma tal que a gente o tempo todo a gente fica: eu quero ser um seguidor e não um admirador. No reino de Deus não há espaço para admiradores, há espaço para seguidores apaixonados. Deus abençoe cada um de vocês. Vou pedir para que vocês baixem a cabeça. Vou dar alguns segundos para que cada um de nós possamos pensar se realmente nós temos nos visto como seguidores de Cristo. Se realmente nós nos encaixamos com essa descrição do capítulo 6 de João, onde é Ele quem faz tudo.
Senhor Jesus, somos gratos pelo teu amor, somos gratos porque a tua palavra é esclarecedora. Somos gratos, meu Pai, pela forma como o Senhor fala com a gente, pela forma como o Senhor nos corrige, que às vezes é dura e é difícil de aceitar, mas ainda assim, meu Pai, custe o que custar, nós queremos te seguir de fato, queremos seguir os teus passos, queremos ir atrás de ti, meu Pai, porque o Senhor é o pão, o Senhor enviou a Jesus, é o pão que desceu do céu. É por isso que queremos e te pedimos, Jesus, vem e vive hoje em nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de reais discípulos, sabendo que mesmo quando nós fomos confrontados com a noite escura da alma, momentos difíceis, e com a pergunta, será que vocês não querem deixar Cristo? A gente possa falar, para onde a gente vai se a gente não te seguir, Jesus? E só tu tens as palavras de amor e esperança sem fim, as palavras de esperança. Então, meu Pai, que nós te dizemos hoje, o que nós queremos fazer hoje é sentar no teu colo, te dizer, somos gratos por todas as coisas que você nos ensina. Somos gratos por você poder cuidar de nós, e isso expressa o amor que tem por nós. Nós te amamos em nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Amém.